bendizer o teu santo nome. Amém. Eu gostaria de apresentar a nossa convidada, né, uma pessoa muito especial, que tem vivido uma jornada incrível na presença do Senhor, uma pessoa que eu admiro muito, que vai estar aqui com a gente para responder algumas perguntas, né, e vai trazer uma palavra maravilhosa aos nossos corações. Eu gostaria de apresentar para vocês a nossa convidada, a irmã Adriana Silva. Paz Senhor, irmã Adriana, tudo bem? É uma honra receber você aqui, viu? Se sinta à vontade. Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor, irmã Thalita. Estou bem, graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez. A paz do Senhor, povo de Deus, Igreja do Senhor. Que este programa venha nos abençoar cada dia mais. Não só a nós que estamos aqui, né, Thalita? Isso mesmo. Mas também as vidas que estarão assistindo, ouvindo este programa. Esse é o nosso maior objetivo, né? Que vidas sejam alcançadas. Irmã Adriana, a gente vai para umas breves perguntinhas, né? Eu creio que você é bem espiritual, vai tirar de letra aí as perguntas. Vamos começar. O que significa viver o Evangelho além do culto? Thalita, é fácil a gente ser crente dentro da igreja, né? Ser espiritual dentro da igreja, viver o evangelho ali na igreja, cultuando e adorando ao Senhor. Mas eu acho que se a nossa vida fora da igreja, social, familiar, né? Se a nossa vida não for uma extensão da adoração ao Senhor Jesus, eu acho que não tem igreja, né? Fora do culto. Eu não sou igreja fora do culto. Eu acho que a minha vida ela tem que ser uma extensão da adoração de Deus, né? Eu tenho que ser igreja dentro da igreja, eu tenho que ser igreja na minha casa, eu tenho que ser igreja em meio à sociedade, na escola, né? Os jovens, eles não precisam ser igreja somente dentro da igreja, eles têm que viver, eles têm que ser igreja na escola e por onde eles andarem. E isso vale para todos, né? Para todos nós que servimos ao Senhor, que escolhemos, que na realidade não foi nós que escolhemos, foi o Senhor Jesus quem nos escolheu primeiro, né? Para sermos adoradores. Então nós temos que ser aí uma extensão, né? Da palavra de Deus, uma extensão de testemunhos e de tudo que a gente pode ser mediante a palavra de Deus. Bom, na verdade, o nosso maior testemunho tem que ser fora da igreja. Sim. Vamos lá. Qual o maior desafio de manter a fé fora da igreja? O que é mais desafiador? O que você acha? É exatamente o que nós falamos, né? Nós sermos igreja fora da igreja, termos constância, termos perseverança do que realmente o Senhor quer que nós sejamos. Às vezes a gente quer ser o que a nossa carne fala assim, queremos viver prazeres, né? Queremos dar prazeres à nossa carne. Mas na realidade o ser igreja é ter crescimento espiritual, né? Adorarmos ao Senhor onde nós estivermos. Então nós temos que ter constância, sim. E isso é muito difícil, a gente se manter constante ali em todos os momentos, principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos em que somos perseguidos, né? Então a gente tem que manter a nossa perseverança, a nossa fé no Senhor. E nós nos tornamos vulneráveis quando nós perdemos isso, né? A nossa constância, a nossa convicção no Senhor Jesus. Então nós nos tornamos vulneráveis a tudo aí que o inimigo... Eu acho que a maior dificuldade é porque temos que renunciar a muitas coisas. Sim. Né? Assim, tudo que a gente tem que renunciar se torna difícil, né? Sim. Já pensou você renunciar ao que sua carne quer, né? E você se manter constante naquilo, eu não vou. É domínio próprio, né? Isso. Você tem que ter domínio próprio. Então eu acho que a dificuldade maior do ser humano é isso. É verdade. Já precisou se posicionar como cristã em ambientes difíceis? Eu acho que diariamente a gente precisa se posicionar, né? Às vezes ouvimos palavras que não queremos ouvir e temos que ficar calados, né? Não podemos abrir a boca, porque eu acho que quando nós nos calamos, Deus age, né? Então eu acho que a gente tem que se manter assim. O momento mais difícil que eu já achei pra mim, né? Foi o momento em que eu fui chamada no meu lar,
e eu me deparei com uma pessoa, né, endemoniada. Eu acho que foi o pior de todos. A gente se apavora, né? Sim. Eu acho assim que a gente nunca está 100% preparada para isso, né? O nosso Deus, ele veio a essa terra, se tornou carne, expulsava demônios, mas nós, seres humanos, né? Nós somos tão frágeis, tão fracos. Se não for mediante oração, jejum, leitura da palavra do Senhor, nós não conseguimos. E também temos que estar com a nossa fé em alta, Firme, né? Porque sem Firme. fé é impossível agradar a Deus. Se nem eu acredito que eu posso fazer, que Deus pode fazer por mim, quem vai fazer? Independente da circunstância, né? A nossa fé, ela tem que permanecer no Senhor, porque na verdade eu acho que Deus, ele sempre forja, né? Ele cria situações difíceis para poder forjar o nosso caráter como cristão. Isso, como nós Em nos momentos comportamos, difíceis, né? para ver o nosso comportamento. Tipo assim, Deus, ele criou uma situação difícil para forjar o teu caráter, para ver se realmente tu estava preparada ou se você ia recuar, né, de fazer aquilo ali para poder glorificar o nome dele. Sim, quando o irmão falou assim, Adriana, vem aqui, põe tua mão aqui. Eu falei, Jesus, eu sou carne, sou pecadora, não faço nada. Quem faz é o Senhor. Então a gente tem que ir em nome do Senhor. Nós mesmos, de nós mesmos, nada é feito, né? Então eu creio que Deus, ele nos coloca assim, em situações, para ver se a gente questiona, se a gente adora, né? Se a gente se põe à disposição. Eu acho que Deus quer isso, que nós nos coloquemos à disposição. O resto ele faz, né? É nós que temos que nos colocar. Jesus, eu estou aqui. O problema é que às vezes a gente diz, eis-me aqui, Senhor, mas na hora que ele chama, nós recuamos, né? Recuamos, Então eu verdade. acho que é isso. Ele quer que nós nos posicionemos para que ele venha agir através das nossas vidas, através da sua vida que está aí, né? Às vezes nos amedrontamos, às vezes ficamos com bastante medo do que pode ser, do que pode vir e acontecer. Mas se o nosso Deus estiver na frente, estiver no barco, tudo dá certo. É isso mesmo, é verdade. Irmã Adriana, como ser exemplo fora do templo? Na igreja é fácil, né? Você ser uma boa crente, você ser uma boa Sim. líder, mas fora da igreja, na tua Eu opinião, acho um que- exemplo. Vivendo a palavra, né? É igual a gente estava conversando aqui, o testemunho, ele é você passar ali na rua e a pessoa dizer assim, realmente ali vai uma serva de Deus. Eu acho que não é nada bonito para uma serva do Senhor, um servo do Senhor, estar passando na rua e dizer ali, se for para ser crente igual fulano, eu não quero, né? Então eu acho que é o nosso testemunho, o nosso caráter cristão, né? Ser crente, como nós já dissemos ali dentro do templo, é fácil, né? Levantarmos as nossas mãos, dizer Jesus, eu te amo, é fácil. Agora, viver a palavra do Senhor Jesus e ser testemunho dela É o difícil, é o né? difícil. E temos que viver assim, né? Dessa forma. Não temos que ser crente só entre quatro paredes, né? Que é a nossa igreja, mas a nossa fé, ela tem que se estender além do culto, né? Além da igreja. Sim. Irmã Adriana, um testemunho, eu quero que você conte qual foi o seu maior testemunho que te marcou fora da igreja. Bom, quando eu recebi esse convite, pensei em recuar, né? Recebi esse convite ontem. E aí, hoje eu passei o dia pensando na restauração que Deus fez no meu casamento. Eu vivi outro, né? Mas eu acho que eu já citei no outro que eu vivi, que foi a cura da minha irmã. Mas eu acho que a restauração do meu casamento, né? Eu acho que é algo assim. Eu acho que muita gente aqui nessa comunidade conhece a minha história, sabe o que eu passei, né? No meu casamento, na minha vida a dois. E quando eu me posicionei e orei da forma correta, tudo aconteceu, né? Eu acho que tem momentos, chega um certo ponto da vida de vocês, da minha vida, da tua vida, que nós temos que tomar uma decisão, né? Ou sofrer, e quem é que pode decidir isso? Nós nos posicionar na presença do Senhor Jesus. E foi o momento que eu orei ao Senhor e falei, Jesus, vai ser segundo a tua vontade. Se o Senhor quer que nós vivamos, que eu não crie meus filhos longe do pai deles, né?
se não for da tua vontade que meus filhos sejam criados por outra pessoa, transforma e traz de volta. Porque eu acho que quando a gente pede traz de volta, o Senhor traz da maneira que tá, né? Sem transformação nenhuma. Então, primeiro eu pedi uma transformação. Transforma e traz de volta. Agora, se não for da tua vontade, se realmente for a tua vontade que essa separação foi definitiva, arranca esse amor do meu peito, porque Deus tem o poder para isso. Sim. Né? Às vezes nós, como carne, não podemos. A nossa carne, ela sofre, mas eu acho que quando a gente se posiciona, eu falei, Jesus, se não for da tua vontade, tira do meu peito tudo o que eu estiver sentindo. Deixa só o respeito por ser pai dos meus filhos, né? E aí Deus agiu. Porque eu acho que quando a gente fica, Jesus, eu quero de volta, eu quero os pais do meu filho aqui comigo. Mas e aí? Bem, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Outra pergunta nesse mesmo assunto que eu já mencionei para ti. Você acha que essa dificuldade que o Senhor ele colocou na tua vida, ele aumentou a tua fé? Sim. Como serva, como cristã? Sim. Porque às vezes, é igual nós estávamos falando, Deus cria situações, né? E nessa época, querendo ou não, eu estava igual crente Raimundo, né? Que o povo fala, um pé na igreja e outro no mundo, né? Eu acho que Deus, ele cria situações para que você se achegue, né? Às vezes é na dificuldade, é nos desentendimentos, é nas aflições que tu se achega a Deus, né? E essa foi a forma, né? Foi a situação que ele criou para que eu me achegasse a ele mais ainda. E é interessante que Deus ele toca naquilo que a gente mais ama, né? Sempre. Sim, ele tem a forma correta família, né, de nos puxar, né, para a presença dele. Então assim, é lindo ver o agir de Deus nas nossas vidas, né? E o mais lindo ainda é saber que nós somos falhos e não merecemos, mas o Senhor Jesus, ele é conosco, né? Nos ajudando, nos orientando e nos fortalecendo. Engraçado que a gente não passa só. O Senhor, ele tá sempre ali do nosso lado, né? A gente sente a presença de Deus, a gente sente, né, a mão de Deus estendida e nos conduzindo em meio àquele deserto que a gente está passando. Isso. Aí eu trago para vocês o que o cantor falou ontem no culto, né? Não deixe a dor chegar para se prostrar, para adorar. Adore quando você puder, enquanto você tiver fôlego. Tá limpando a casa, adore, lavando vasilha, adore. Em todos os momentos da sua vida, tá no trabalho, não pode adorar com a voz, adore com os pensamentos, né? né? Esse é o segredo. Isso aí é importante. Esse é o segredo. Então, às vezes a gente espera a dor chegar, né? Pra gente se voltar para Deus, se voltar para a obra do Senhor Jesus. A verdade, o povo ele espera a necessidade chegar na porta, né? Para poder buscar. E a gente não tem que buscar Deus só na necessidade. Tem que buscar Deus o tempo todo, né? Porque não vai chegar a necessidade quando a gente está na presença de Deus contrito, né? O tempo todo. A gente tem que ter depósito. Depósito de oração, né? Verdade. Porque quando a gente não tem depósito de oração, quando a dificuldade chega, você fica sem forças, né? Mas quando você tem um depósito de oração, por mais pequeno que ele seja, eu acho que quando a dificuldade bate a porta, você tem força, você tem, sabe, autoridade para determinar sobre a tua vida. Você pode sofrer, você pode chorar, mas é aos pés daquele que tudo pode fazer. E a oração, na verdade, a oração é a chave. Isso. Para isso, né? Eu lembro que, eu contar aqui rapidinho, eu estava em um culto e eu questionei com o Senhor, até contei esse testemunho numa congregação que eu fui recente. E eu sou muito tímida, eu tenho uma dificuldade enorme para me expressar. Então, eu costumo ler, entendo, mas eu tenho a dificuldade de explicar ao público, né? A minha dificuldade aquilo também. que eu entendi e aquilo que eu quero passar. E ali eu recebi a oportunidade e eu falei, né? E eu senti que não era eu que falava na minha boca, eu senti que era o Espírito Santo que me conduzia, porque eu não tinha controle na minha boca. E ali eu saí, eu não falei tudo que eu queria falar, tudo que eu queria passar naquele momento, sabe? E aí eu sentei e questionei com o Senhor, por quê? Por que eu não conseguia me expressar da forma que eu queria? Por que eu não conseguia falar como eu queria, né? E aí, naquele dia, eu, sabe, ganhei meu dia, assim, foi algo lindo que eu voltei para casa, sabe, com uma alegria que não se explica. Veio aquela voz, sabe, aquela voz tão suave no meu ouvido e falou assim, desce na oração.
Então, assim, aquele momento eu entendi que a oração, ela é a chave. Ela é a chave que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida espiritual. Então, assim, é a oração. Independente da situação, é o que vai mudar a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, é a oração que vai fazer isso. É uma conversa, ela querida? É a nossa intimidade, é uma conversa com o Pai, com um amigo maravilhoso que é o Senhor Jesus. E é um amigo que não vai te virar as costas e que não vai sair contando para todo mundo os teus problemas. É aquele amigo que vai resolver o teu problema. É o nosso único amigo, é Jesus Cristo, né? Então, gente, vale a pena servir a esse Deus maravilhoso. Eu amo servir a Deus. Sou falha, cheia de defeitos, mas eu tenho um Deus na minha vida que pode todas as coisas. Um Deus que me sustenta, um Deus que me conduz no caminho dele, sabe? Eu amo servir esse Deus. Meu Deus é tudo na minha vida. Eu não me imagino viver sem a presença de Deus, de forma nenhuma. Irmã Adriana, como demonstrar Cristo no trabalho, na escola, tipo assim, um ambiente que não seja na igreja? Eu acho que com as nossas atitudes, com as nossas ações, né? Sempre é falado, não adianta eu dizer eu amo, eu perdoo. Se no teu dia a dia você é uma pessoa que guarda mágoas, que está sempre rancorosa, que está destilando ódio, eu acho que isso não é viver o evangelho fora. Eu acho que você tem que sempre demonstrar amor, perdão. É igual eu falei, você tem que colocar em prática, né, o que o Senhor Jesus quer que nós façamos. Amar a Deus sobre todas as coisas, primeiramente. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E viver, perdoar, né? Que é o mais importante, não guardar mágoas. Eu já ouvi dizer... E o mais difícil, né? Eu já ouvi dizer que mágoas trazem doenças para a nossa vida, né? O câncer. Sim. A mágoa é das causas. É a mágoa, aquele rancor que você guarda no seu peito, só lhe traz coisa ruim. Irmã Adriana, eu quero te falar que aconteceu comigo algo assim bem relativo, sabe? Essa questão, eu sentia, né? Aconteceu um episódio e eu fiquei muito magoada com o episódio que aconteceu. E ali eu fui acumulando e fui guardando mágoa, sabe? Então, assim, eu sentia que eu carregava um fardo, eu carregava um peso. E ali aquilo foi me incomodando, aquela situação, era como se aquele peso, ele fosse aumentando, sabe? Como se tivesse, vamos supor, tem uma pedrinha, coloca mais outra pedrinha ali. Era como se aquele fardo, ele fosse crescendo, ele fosse pesando sobre as minhas costas. E um certo dia, eu falei assim, meu Deus, eu não posso viver com essa situação. E aí eu comecei a orar, eu comecei a pedir para Deus, Senhor, tira de mim. Eu não quero viver com esse peso. Eu não quero carregar esse fardo. Até que um certo dia eu estava na igreja, né? Nesse dia eu estava na igreja. E aí, ali eu orei para Deus, sabe? Eu clamei, pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo que o Senhor ele tirasse aquilo de mim. E eu senti quando aquele peso saiu das minhas costas, porque assim, eu consegui conviver com a pessoa normalmente, eu conversava, sabe? Como se nada... Eu não esqueci, a gente não esquece o que acontece. Mas você não tem aquela mágoa da pessoa, sabe? Então assim, é algo gratificante que uma pessoa cristã deve praticar, é o perdão. Isso. E eu acho que o mais difícil é o que a palavra do Senhor fala, que se você foi magoado, se você me magoou, eu tenho que ir lá e te pedir perdão. Como assim? Eu fui magoada, né? Mas a palavra do Senhor diz que nem a nossa oferta o Senhor não recebe. Se eu estiver zangada contigo, tu estiver zangada comigo. É forte, né? Viu? Primeiro temos que ir lá nos reconciliarmos, nos perdoarmos, para que a nossa oferta seja aceita pelo Senhor Jesus. Então, quantas ofertas não já foram rejeitadas porque o irmão ou a irmã não se falam, né? Não se dão bem, estão na mesma igreja e quando um tá ali, o outro já fica bicudo, né? Então, eu penso assim, se nós somos uma igreja, nós participamos de uma igreja, nós somos um só povo, né? Mas os crentes estão ficando muito frágeis a palavras machucam, realmente, né? Mas é como eu falei, estamos muito vulneráveis, muito frágeis, porque não nos fortalecemos como antigamente, né? O povo de Deus antigamente morria por amor a Cristo. Sim. Hoje, nós se zanga com
um olharzinho que o nosso irmão lança pra gente. Hoje a gente né? quer Já ouvir é uma só afronta. aquilo que edifica o nosso ego, né? Aquilo que vão falar aquilo que me agrada, não quer Sim. ouvir aquilo que vai te atacar, aquilo que vai te confrontar, né? E na verdade o que muda o meu caráter é aquilo que me confronta, aquilo que passa a mão na minha cabeça não vai mudar o meu caráter, Por né? que a palavra às vezes nos confronta, né? Às Sim. vezes a gente, não foi comigo, né? Não foi? Será que não foi? Né? Então, a palavra é isso, gente. Não adianta. Não adianta eu dizer que sou crente e não me dar bem com as pessoas e achar que Jesus vai... Nem as minhas ofertas são recebidas. Imagine o meu louvor, a minha pregação. Dizem que naquele dia, né, que nós chegarmos perante Jesus, né, Senhor, eu preguei, eu cantei no teu nome, e ele dirá, aparta-te de mim que não vos conheço, né? Eu acho que é pior você ter uma vida dentro da igreja e chegar naquele grande dia não ser recebido pelo Senhor do que você viver lá no mundo, porque lá no mundo você tá vivendo tudo que o mundo oferece. Né, pelo Agora mundo. aqui, estão pregando a palavra dia após dia, você tá lendo, a palavra tá te confrontando e você não se disponibiliza a mudar, eu acho que é pior do que aquele que vive lá no mundo e faz as maiores atrocidades por não conhecer a palavra. Tô gostando do rumo da história, porque na verdade é uma reflexão, né, pra gente. Será como eu tô como serva, como servo do Senhor? Será que eu tô fazendo aquilo que agrada, Isso. né, ao nosso Deus? Será que estamos agradando o nosso Eu Deus? acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos. Sim, a gente tem que fazer e né? refletir, né, a nossa Isso. vida. Como que tá a nossa vida na presença do Senhor? Posso melhorar? Né? E eu acho que assim, o nosso momento, o que tá mais, eu acho que o que falta mais é a questão do amor, né? Eu acho que essa parte ela tem deixado a desejar, porque assim, a gente vive muito de aparência, né? Sim. Muito de aparência. Olha a história do samaritano, né? Olha aí. Não estendia a mão para quem precisou, não estendeu, né? E aquele que eles odiavam foi o capaz, né? Então nós temos que repensar bem o evangelho que nós estamos vivendo. Se nós não somos capazes de estender a mão para quem precisa, para quem realmente precisa, que tipo de evangelho estamos vivendo, né? É forte. É forte. Vamos lá. O comportamento fala mais que palavras? Com certeza. Testemunho. Comportamento é testemunho. Não adianta eu só falar. O que adianta eu ir lá no meio da rua, pregar a palavra e no outro dia eu estar fazendo exatamente o contrário do que eu falei, do que a palavra do Senhor diz. Então eu acho que isso é testemunho. Na verdade, esse comportamento aqui que a gente está expressando, ele não é dentro da igreja. Isso. Esse fora. comportamento, para vocês entenderem, ele é fora da igreja. Porque você tem um comportamento entre quatro paredes, é muito fácil. Você chega bem vestido, você chega comportado, você vai na frente, você expressa bem, você canta bem. Mas será que você tem um testemunho fora da igreja? Como você lida fora da igreja? Como você vive na sociedade? Como você vive no trabalho? Como você se comporta com os amigos, família? Como que você é dentro do teu lar? Com teus filhos, com teu esposo? Essa é a pergunta. Isso. Exatamente. A gente leva muito, eu levo muito pra vida de quando a gente é jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente é muito maleável. Muito maleável. Muito. O que meus amigos fazem, eu posso fazer. E às vezes pensamos assim, minha mãe não tá vendo, o pastor não tá vendo. E Deus, né? Deus tá vendo. Mas a gente, isso é a aparência aos olhares humanos. É a aparência que nós queremos demonstrar dentro da igreja, mas que lá fora acabou. Então, o que eu quero aparentar para o meu pastor, o que eu quero aparentar para as minhas lideradas, para a igreja é uma coisa, né? Mas não sabendo nós que a nossa vivência lá fora afeta e muito a igreja do Senhor Jesus ao todo. Todo esse contexto que a gente conversou é testemunho, né? Sim. Se refere somente em testemunhos. Eu lembro que uma vez eu viajei e aí eu entrei no Uber e o rapaz olhou assim e perguntou pra mim, você é crente? E eu olhei assim pra ele, como você sabe que eu sou crente? Ele olhou pra mim assim, não, é diferente.
Então, assim, é isso, o crente, É. ele é diferente. Ele tem o brilho do tem um Espírito brilho do Santo. Espírito Santo que o mundo não tem. Então, essa é a diferença que tem que ter na nossa vida, que tem que refletir na nossa vida, não só dentro da igreja, mas além da igreja. A gente tem que viver isso. Isso mesmo. E não é fácil. Não é de jeito nenhum. Não é fácil, né? São muitas renúncias, É né? como eu falei, Muitas a gente é renúncias. confrontado, Todos os dias. né? É igual as meninas falam na consagração, algumas já até falaram. Parece que quanto mais você ora, quanto mais você vive a palavra, quanto mais você quer viver ali o evangelho do Deus certinho ali, Mais situações mais difíceis situações se levantam difíceis contra vêm. a tua vida. Aí é onde o povo que não aceitou ainda fica. Por que tu ora tanto, né? Porque parece que Deus não te ouve. Muitos, eu sei, que pensam isso. Sim. Tá tanto na igreja e a vida é toda, o filho é todo desmantelado, né? Mas já pensou se nós não estivéssemos na casa do Senhor Jesus? Nós com Ele, as dificuldades já são tantas, né? O inimigo já está ali. Então, às vezes a gente tem que pensar muito como a gente vive dentro de casa, né? Porque tem gente que na igreja está glorificando o nome do Senhor, né? Sim. Mas dentro de casa glorifica outra coisa. São nomes terríveis, né? Xingamentos terríveis dentro de casa. Eu acho que a gente, não chamando o diabo para dentro de casa, ele já quer entrar. Agora imagine, Né? agora imagine você xingando nomes terríveis dentro de casa, xingando teus filhos, xingando teu esposo. Eu acho que são brechas que a gente dá para o inimigo entrar na casa da gente. Então a gente pensa assim, nada a ver. Será que é nada a ver? O mundo espiritual existe, né? Então a Sim. gente dá brecha sim para o inimigo entrar nas nossas vidas, né? A gente ensina os nossos filhos desde pequeno que tem que servir ao Senhor Jesus, leva para a igreja, né? E mesmo assim os nossos filhos se desviam. Mas por que os nossos filhos se desviam? Eu creio que é falha da gente também, porque você falando aí no mundo espiritual que existe, e a gente sabe disso, né? Nós sabemos disso, e é assim, o mundo espiritual, o inimigo, ele não cansa, ele não cessa, né, de trabalhar. Sim. E os crentes são fracos, é igual a Adriana já mencionou, né? Os crentes são light, rápido tá cansado, hora, 5 minutos já cansou, no jejuma, não consagra a sua vida. E como que a gente vai estar forte, firme para poder lidar com as ciladas do inimigo? Ele não cessa, ele Sim. luta 24 horas para detonar, né, para poder tragar com a nossa vida, para acabar com a nossa vida, com a nossa família. E ali como que a gente vai estar firme para poder contornar essa situação? É porque eu penso assim, eu acho que quando a gente tem uma vida, não 100%, que a gente jamais vai alcançar isso, né? Uma vida 100% com o Senhor Jesus. Às vezes na tua casa, tu é a fortaleza da tua casa. Sim. Às vezes teu esposo não ora, teus filhos não oram. Talvez você ora bem pouquinho, mas você ora. Você é a força que está ali dentro. Então, se o inimigo não consegue te atingir porque você ora, né? Porque você lê a palavra, porque você está atento, ele vai atingir quem? Aqueles que não estão atentos dentro do teu lar. E é exatamente para te atingir que aquilo acontece, né? Às vezes é sim por culpa da gente e às vezes também não é. Às vezes é uma arma que o inimigo usa para te atacar, para enfraquecer a tua fé, para você às vezes se voltar contra Deus, porque tem gente que se volta contra Deus, tem gente que se desvia. Deus permitiu que meu filho morresse, Deus permitiu que o meu filho se desviasse. Por que que isto acontece? Então são questionamentos que às vezes as pessoas fazem, né? Eu acho muito lindo aquele hino do Silvan Santos, né? Faz dias que eu ensaio ele para louvar. Vai questionar ou adorar? Dá uma palha Né? aí. Na maioria das vezes, né? A gente tudo culpa o diabo. Tá acontecendo coisa ruim, é o diabo. Aí acontece coisa boa, é o Senhor. Não. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Nada, é né? verdade. Até coisas ruins. Mencionar aqui algo que aconteceu comigo faz tempo, isso tem o quê? Tem mais de 7 anos. Eu passei por uma enfermidade ali, eu quis me entristecer. Na verdade, a gente é fraco, né? A gente é falho. E eu quis me entristecer com aquela situação que eu estava passando. Na verdade, eu não entendi
o porquê daquela situação que eu estava passando. Eu comecei a questionar. E aí eu orava e nada, eu vivendo aquela situação difícil. E certo dia eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor fizer, se o Senhor me curar, o Senhor é Deus. E se o Senhor não me curar, o Senhor vai continuar sendo o Deus da minha vida. E é isso que a gente tem que entender e compreender, né? Sim. Se for do jeito que você quer, Ele é Deus. E se não for do jeito que você quer, Ele vai continuar sendo Deus. E você vai continuar sendo adoradora dEle. Esse é o nosso problema. Porque no momento em que nós temos que adorar é quando nós começamos os questionamentos. Né? Deus não quer que você questione o que está acontecendo. É para adorar. Ele quer que a nossa confiança esteja nele. Sim. Senhor Jesus, a minha casa está assim. Está tudo desandando. Mas o Senhor está no controle, né? Então, Jesus, eu vou só adorar. E deixa as coisas acontecerem como o Senhor quer, né? Mas não é isso às vezes que a gente faz. Né? A gente esperneia, a gente sempre grita, sempre questiona. Deus, por que está acontecendo isso? E uma coisa que eu não tenho coragem de falar para o Senhor, né? Eu nunca tive, eu não gosto. Eu acho que eu não tenho, vamos dizer assim, eu não mereço dizer isso para Deus. Eu não tenho essa... Meu Deus do céu, eu me sinto tão pouco para dizer assim, Jesus, eu não aceito. Como assim eu não aceito? Eu sou vaso, eu sou barro, eu sou feitura das mãos do Senhor Jesus. Ele que me criou, Ele é o meu dono. Ele é quem está no comando de tudo. Eu vou dizer, eu não aceito. Eu sou quem para dizer para Deus que eu não aceito algo, né? Então, eu acho isso uma palavra assim muito que nós não merecemos nem pronunciar. Negócio de eu não aceito que isso aconteça dentro da minha casa. Não. Na tua casa vai acontecer o que Deus quer que aconteça e você não tem que questionar nada, né? O problema é que nós nos colocamos muito como nosso ego assim, empina o nariz, porque eu sirvo a Deus, eu sou santo. Nós não somos santos, santo é o Senhor Jesus, né? E Ele sofreu por nós. Deus não reclamou, não abriu a boca para sofrer por cada um de nós. E nós cortou o dedo, já está chorando, já está se esguelando, né? Então é assim, nós seres humanos somos assim, e eu creio que vamos continuar sendo assim, e só vamos conseguir nos fortalecer mesmo, viver realmente esse evangelho, quando nós nos dispusermos. O Senhor Jesus, Ele quer que nós nos disponha, mais uma vez eu falo, né? E eu digo isso por mim, né? Eu preciso me dispor mais, eu preciso buscar mais, a igreja precisa buscar mais, né? A igreja primitiva lá não recuava não, né? E nós, qualquer coisinha, nós já, mesmo que individualmente, sim, né? Recuamos, paramos, né? O que Deus disse a Moisés? Meu amigo, toca o cajado na água aí e bota o povo para marchar, né? Não é parar, é marchar, é continuar. E nós temos recuado bastante como igreja do Senhor Jesus. É uma falha, né, que está acontecendo Grande. No nosso meio, que é muito forte, porque assim, temos que avançar, né? Isso. Não é retroceder, é continuar. É, porque às vezes a gente pensa assim, quantas pessoas culpam pastores por estar assim, por estar assado, né? O pastor. Mas será que é o pastor mesmo? Nós temos o péssimo hábito de botar a culpa no outro do que nós não vivenciamos, do que nós não fazemos. É porque é melhor né? enxergar na pessoa do que O ver erro os do nossos outro. erros, né? Mas a minha vida é espiritual. Quem é que tem que buscar? Quem é que tem que buscar crescimento? Quem é que tem que buscar conhecimento? Somente é o pastor você. que tem que buscar por mim? Sou eu. Né? E quando o pastor vê Deus na minha vida, quando ele já estiver enxergando, se ele que é humano, ter o discernimento de ver Deus na tua vida, tu já está num bom caminho, né? Então eu acho que é você. Não adianta você dizer, o pastor é isso, é aquilo. Não, é você. Quando você se prostrar mais, quando você se disponibilizar mais, buscar mais, aí você vai fazer a diferença, seja em qualquer ambiente. A verdade, eu acho que a gente tem que ter esse desejo no nosso coração, né, Sim. Adriana? Ele tem que falar mais alto que as nossas atitudes, que as nossas ações, o desejo de ter a presença de Deus. Porque assim, Deus ele não vai entrar na nossa vida de uma forma invasiva. Se eu não tenho esse desejo, essa vontade de ter ele não vai Sim. adentrar no meu coração se eu não permitir, se eu não chamar para que ele entre, né? Eu acho que a nossa igreja, assim, a igreja em geral, tem vivido
esse esfriamento espiritual, né, nesses últimos dias. Sim, tem vivido sim, mas eu creio que quando a igreja se posicionar como igreja, eu acho que Deus, é como a promessa que Deus faz pra gente, né? Deus te faz uma promessa, eu vou te usar na palavra, eu vou te usar no louvor, mas será que Ele vai invadir para cumprir a promessa na tua vida? Ele te promete, mas quem tem que buscar para que aquela promessa se cumpra na vida da gente, né? Deus faz a parte dele, Ele promete e Ele cumpre. Sim. Né? Mas para essa promessa se cumprir, não é eu cruzar meus braços e esperar, vou pregar porque o Senhor Jesus vai falar na minha boca, não. Né? O Espírito Santo, ele só te faz pronunciar palavras ou lembrar o que você já leu. Sim. Né? O Espírito Santo vai te falar algo que tu nunca leu. Ele vai, conforme você vai falando ali, ele vai, olha, você leu lá, assim, assim. Aí você vai lá, vai falar, né? Como que tua mente vai lembrar algo que não leu? Como é que eu quero pregar se eu não leio a palavra de Deus? Como é que eu quero cantar se eu não ensaio? Né? Impossível. Então, é tudo a nossa parte. Tudo temos que fazer a nossa parte para que Deus faça a dele. É isso mesmo, verdade, irmã Adriana. Irmã Adriana, como incentivar os jovens a viverem além do culto? Ai, agora aí. Os jovens é mais complicado, né? Mas é... Porque, na verdade, os nossos jovens de hoje em dia, eles têm vivido, assim, uma distração muito grande referente à igreja. Sim, muitas distrações. Muitas. Fora. Isso. Né? Principalmente o celular. Isso. Né? O celular tá ensinando muitas coisas aí que não... Eu acho que hoje, no nosso cotidiano de hoje, a gente não pode ter... vamos dizer assim, uma leveza para falar com o jovem. Eu acho que tu tem que falar a verdade mesmo, nua e crua, né? Pregar a palavra nua e crua, aconselhar sem frescura, dizer mesmo o que é, porque às vezes a gente quer ensinar para jovens, quer falar na língua dos jovens, né? Não, o jovem vai entender se eu falar assim. Não. A palavra do Senhor, ela é mesma, seja para jovem, seja para adulto. A palavra do Senhor, ela vai continuar a mesma. Então, às vezes, a gente fica se policiando para falar com o jovem, né? Se eu falar que essa roupa não pode usar, ele vai para lá porque ele quer usar roupa. Eu penso assim, você tem que pregar a palavra mesmo, aconselhar mesmo como deve ser a vida cristã. Não é fácil ser um jovem cristão nos dias atuais, eu acho que nunca foi, mas nos dias atuais está bem difícil você se manter na igreja, se manter, né, pregando este evangelho assim para a juventude. Mas eu acho que os jovens estão muito dispersos, né? Estão mais ligados no celular, no virtual. Querem viver mais os prazeres da carne do que viver em oração, em jejum. Então eu acho que para esses jovens se voltarem para Deus, não adianta a gente fazer movimentos, né? Como muitos têm feito por aí, né? Carnaval gospel, quadrilha gospel. Não adianta. Isso aí é trazer o mundo para a igreja. Eu acho que é pregando a palavra mesmo, nua e crua, como ela deve ser, porque a palavra do Senhor Jesus, ela é viva, né? Ela é viva e eficaz. Sim. Então, se ela não moldar, não forjar o caráter de um jovem, nada mais muda. Verdade. Na verdade, esses movimentos que esse povo fazem do mundo, né, justamente para isso, para induzir, para iludir os jovens. Isso. E eu tenho visto isso que realmente tem iludido muito, porque os jovens, eles querem movimento. Isso. Eles não querem a presença, né? Eles então, querem lazer. Isso. Né? Na realidade. Isso. Então, assim, isso eu vejo como uma grande dificuldade para as igrejas. Manter os jovens ali centrado, focado, né? Porque a igreja é palavra, a igreja e não é só os jovens, não. Não é só os jovens, né? Não Mas é. os jovens têm sido, assim, um foco bem grande, né? Mas as pessoas querem, na verdade, o povo quer entre si movimentos. É porque os jovens, na realidade, eles ainda não conseguiram uma maturidade cristã. Se nós, às vezes, que somos adultos, estamos há tanto tempo na igreja, muitos de nós não conseguiram uma maturidade, né, assim, em ser crente. Imagine os jovens, né, que estão começando agora, né, a tomar são momentos de decisões na vida deles. E aí fica aquelas perguntas, né, nos pensamentos, o que eu vou fazer, o que eu devo fazer, como eu devo agir, né? Então os jovens, eles estão mais propícios
né, a cair por falta dessa maturidade mesmo, cristã, da palavra do Senhor Jesus, assim, ler mais, orar mais, porque antigamente os jovens oravam, os jovens consagravam, jejuavam. Hoje, os jovens de hoje, se a mãe não estiver ali, são poucos, viu? Eles não têm uma identidade formada, né, ainda. Eu lembro que no meu tempo, eu não sou muito velha. Sou muito velha não, meu Só povo. 50 anos. Mas no meu tempo, a gente andava o quê? Era 3 quilômetros pra ir pra igreja, pra chegar à igreja, 3 quilômetros pra chegar em casa de volta. Então, no caso, dava 6 quilômetros pra chegar à igreja, pra adorar o Senhor. E eu lembro que ali, eu, mais ou menos da idade do meu filho, né, do Alejandro, do Tauan, e eu chorava ouvindo os louvores, né, louvores cantados da harpa, porque naquele tempo não tinha negócio de playback, essas coisas, né, a gente morava na roça. Então, assim, mas eu tinha aquele desejo, aquela vontade de ir. O dia que não dava pra gente ir, era tenso, sabe, assim, pra mim, porque a minha vontade era de ir pra lá. Muito simples, tudo muito simples, sabe? Tudo muito humilde, mas a gente via e sentia a presença de Deus. E eu vejo, assim, a dificuldade dos jovens hoje nessa questão, né? Assim, é como se eles ainda não entendessem o amor, como se eles não tivessem realmente um amor, sabe, por Jesus, como se eles não amassem. Na verdade, eles não aprenderam a amar. Porque quando a gente aprende, né, a gente ama Jesus, a gente deixa todas as outras coisas, né, para poder seguir, mesmo na dificuldade, que a gente sabe, né, que a gente passa por muitas dificuldades, mas a gente tá ali firme na presença do Senhor. E eu acho que eles ainda não entenderam, né, como lidar com a situação. Antigamente não tinha tantas distrações e já era tão difícil, né? Antigamente as distrações eram bem poucas. Eu lembro quando a gente chegou aqui nesse lugar, não tinha energia, né? A água era ali, ó, na gangorrinha. Arroz pisado no pilão, tá? Se quisesse comer um arrozinho do dia. É da minha época também. Menino tinha que acordar, era cedo pra puxar água, pilar o arroz do almoço. Tirava uma tarde de muitas brincadeiras mesmo, sadias, que hoje é celular, né? Hoje ninguém quer saber mais de brincar, quer só estar ali. Então, o celular, ele tem roubado muito. Jogos, esses jogos, meu Deus, diabólicos, que está aí prendendo, né, a mente desses jovens, das crianças, né? E realmente é muito diabólico. Eu estava vendo esses dias passando que todos esses jogos, todos esses desenhos que, tipo assim, as mães... Não, toma aqui o celular enquanto eu faço isso, faço limpar a casa, faço almoço e tal. Todos esses desenhos, todos esses jogos são consagrados. Então ali, quando ele vai vendo aquela cena, aquilo vai entrando na mente das crianças, né? Trabalhando e se instalando na mente. Trabalhando, se instalando não só na mente, mas como no lar da pessoa em si. Aí vai acontecendo situações, acontece coisa. Mas por quê, meu Deus, por que está acontecendo isso? Você está trazendo o inimigo para dentro de casa e não está percebendo, não está sabendo da onde e como você está colocando o inimigo dentro da sua casa. Sim. Esses jogos, eles têm mudado totalmente a personalidade das crianças, né? Estão se tornando crianças agressivas, descontroladas. E isso não é e Deus você que faz, percebe que não tá? é eles. Você percebe que não é eles. Então, ali são coisas causadas e criadas, né, pelo inimigo. São espíritos mesmo programados para estar ali na mente do seu filho, trabalhando 24 horas. E justamente para trazer a discórdia dentro da família. A gente está vendo muito isso, né? Agora a gente vai para o momento, né, da canção, um momentinho especial, onde vocês vão ouvir um louvor, vocês vão ouvir 2 louvores, e logo mais a gente volta com a palavra, né, com a irmã Adriana. E que esse deserto me sucumbirá.
Tem horas que as lágrimas saem sem querer e que o coração quer parar de bater. Tem horas que não sei mais o que falar, então eu me ajoelho e só faço chorar. Me vejo sem saída pra continuar, pois bem no meu caminho tem um grande mar. Voltar não posso, desistir jamais. O meu desejo é seguir, pois o meu alvo é logo ali. Sei que comigo Ele sempre está e que jamais em nenhum momento me deixará. Vou me levantar, vou continuar, e esse mar de qualquer jeito vou atravessar, pois onde eu estou não é meu lugar, e o que Deus tem para mim está depois do mar. Depois do mar não vou chorar, depois do mar eu vou sorrir, depois do mar vou me alegrar, depois do mar eu vou cantar. Vou me levantar, vou continuar, e esse mar de qualquer jeito vou atravessar, pois onde eu estou não é meu lugar, e o que Deus tem para mim está depois do mar. Depois do mar não vou chorar, depois do mar eu vou sorrir, depois do mar vou me alegrar, depois do mar eu vou cantar. Depois do mar tem calmaria, depois do mar tem alegria. Vou avançar, não vou parar. Depois do mar eu vou cantar. Depois do mar tem calmaria, depois do mar tem alegria. Vou avançar, não vou parar. Depois do mar eu vou cantar. Depois do mar eu vou cantar. Depois do mar eu vou cantar. Mais uma vez afirmaram que você sonha demais.
você pensa em desistir. No campo com as ovelhas eu achei Davi. Lhe fiz uma promessa e no tempo cumpri. Fiz planos pra José, aquele sonhador. De escravo humilhado fiz governador. Alguém até promete, mas depois esquece. Mas minha palavra jamais passará. Se eu falei, tá falado, e ninguém pode invalidar. Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece teu Deus, não conhece teu Deus, não conhece não. Quem foi que disse que o sonho acabou? Ele não acabou e nem envelheceu. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Chegou a hora, tome posse da vitória, tempo de cantar. Com vocês, vai! Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece teu Deus, não conhece teu Deus. Quem foi que disse que o sonho acabou? Ele não acabou e nem envelheceu. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Chegou a hora, tome posse da vitória, tempo de cantar. Quem vai tomar posse da vitória pela fé? Aleluia! Mais uma vez afirmaram que você sonha demais. E outra vez, inseguro, você pensa em desistir. No campo com as ovelhas eu achei Davi. Lhe fiz uma promessa e no tempo cumpri. Fiz planos pra José, aquele sonhador. De escravo humilhado fiz governador. Alguém até promete, mas depois esquece. Mas minha palavra jamais passará. Se eu falei, tá falado, e ninguém pode invalidar. Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus. Quem foi que disse que o sonho acabou? Ele não acabou e nem envelheceu. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Chegou a hora, tome posse da vitória, tempo de cantar. Quem foi que disse que a promessa morreu? Não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus. Quem foi que disse que o sonho acabou? Ele não acabou e nem envelheceu. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria virá. Chegou a hora, tome posse da vitória, tempo de cantar. Bom, pessoal, estamos de volta, né, no nosso quadro Além do Culto. E agora nossa irmã, nossa convidada, Adriana Silva, irá nos trazer uma palavra abençoada que falará ao meu e aos nossos corações, né? Eu espero que essa palavra ela chegue até você, né? Que você receba essa palavra com muito carinho, que Deus falará profundamente ao teu coração nessa noite. Irmã Adriana, é com você, minha querida. Deixa Deus te usar, viu? Quero dizer a paz do Senhor novamente, né? A todos vocês. Foi me dada a palavra nesta noite. E como a gente já tem falado aqui muito sobre o Evangelho, né? A palavra que transforma, o Deus vivo que vive dentro de nós, eu quero deixar apenas alguns versículos aqui para todos vocês, né? Encontrado em Hebreus, capítulo 4. É uma palavra bem conhecida.
que diz assim, no versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante deles. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Lá no versículo 16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, como neste programa hoje nós temos falado muito da palavra do Senhor Jesus, esta palavra aqui, estes versículos apenas nos afirma que a palavra do Senhor Jesus, ela é viva, ela é eficaz. É o único livro, sabe? Um dos mais importantes, o mais importante que nós podemos ler, que é o próprio Deus falando aos nossos corações. A palavra do Senhor Jesus, ela é viva e eficaz, né? Ela penetra a alma, corpo, medula, ela entra, né, aos teus pensamentos, ao teu coração, né? A semente é plantada ali e ela germina, né, dentro de ti. E aí vai surgindo aquele desejo grandioso de servir ao Senhor Jesus, né? De viver uma vida, ser servo do Senhor Jesus. Deus tem uma promessa para cada um de nós, né? Que Ele voltará, né? Ele desceu a essa terra, morreu por cada um de nós, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia e foi para o céu, mas que Ele retornará para nos buscar a igreja, a noiva do Senhor Jesus. E nós, como noiva, como igreja do Senhor Jesus, devemos nos manter limpa, pura e santa, né? Fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele desceu a essa terra, né? E cumpriu o que o Senhor Jesus, o Pai, ordenou a Ele que fizesse, que foi morrer por cada um de nós. Nós não merecíamos, somos salvos pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Somos seres carne, né? Somos pó, não merecemos o que o Senhor Jesus fez por nós, mas Ele derramou sua última gota de sangue e nos deixou, quando Ele subiu ao céu, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos alegra nos momentos tristes, aquele que nos convence mediante a palavra de Deus a vivermos um evangelho, né? Um evangelho assim, vamos dizer, um evangelho verdadeiro, né? Não adianta nós sermos crentes somente dentro da casa do Senhor Jesus, ou na frente do nosso pastor, ou na frente dos nossos líderes, dos nossos liderados. Temos que ser crentes, servos do Senhor Jesus, por onde nós passarmos, né? Então devemos estar sempre atentos à palavra do Senhor Jesus, sempre que formos tomar decisões ou fazer alguma coisa, né? Nós procurarmos sempre saber se aquilo irá engrandecer o nome do Senhor Jesus ou se estará decepcionando ao Espírito Santo de Deus, se aquilo vai me trazer algo de bom da parte do Senhor Jesus ou se vai me trazer consequências, né? Porque as nossas decisões, elas podem sim trazer consequências terríveis para a nossa vida, se caso não estiver segundo a vontade do Senhor Jesus. E por isso temos que viver esta palavra, viver segundo a palavra de Deus e sob o direcionamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui, né, para nos abençoar, nos agraciar com a presença gloriosa dele. Gente, num culto, a gente já se sente super feliz em sentir um pouquinho da glória do Senhor. Agora vocês imaginem quando nós estivermos no céu, né? 24 horas sentindo essa presença gloriosa, que eu acho que aqui na terra a gente sente apenas 1%, que eu acho que lá meu Deus, será grandioso. Será glorioso. É uma promessa grandiosa que o Senhor Jesus fez, né? Mas para isso nós temos que nos blindar, né? Lá em Efésios diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Lá temos que nos usar a armadura de Deus, capacete da salvação, né? O capacete, ele guarda a nossa mente, né? A palavra de Deus, tudo que a gente guarda aqui na nossa mente, que o Espírito Santo de Deus
planta aqui na nossa mente, através da palavra dele, nos guarda de muitos males. A nossa mente fica segura, né? A nossa mente fica ali resguardada por bênçãos, né? Por palavras de fé, palavras de amor, palavras de salvação, de remissão, né? Então, os pés calçados, né, na preparação do evangelho, temos que andar preparados, temos que estar sempre ali. A armadura aqui, né? Coração, a armadura. Gente, a armadura, ela protege as nossas fraquezas. Eu digo que as nossas fraquezas. Os policiais, eles colocam o colete, né? Sim. Se vier qualquer ataque, o colete blinda o coração dele, livra o coração dele. O capacete é a mente aqui, né? Guarda a cabeça dele de levar um tiro. Então, a palavra do Senhor, ela serve para isso. Para guardar as nossas vulnerabilidades, né? Então, o que temos de mais vulneráveis, que são a nossa mente, o nosso coração, né? A palavra do Senhor diz que se nós tivermos que guardar algo, que nós guardemos o nosso coração, né? Então, a palavra do Senhor Jesus, ela nos resguarda de tudo de ruim, de tudo. Isso aqui é uma bússola, né? Uma bússola de crente. Aqui é a luz para os nossos caminhos, para os nossos pés, né? É ela que nos direciona através do Espírito Santo de Deus. E como eu disse, é Deus falando aos nossos corações, né? Então, eu acho que a palavra do Senhor Jesus, ela é sim viva. Não importa o que os outros falem, né? Tem gente que zomba da palavra de Deus, né? Falando que isso aqui é um livro feito por homens. É um livro feito por homens, mas direcionados pelo Espírito Santo de Deus, pela presença do Senhor Jesus na vida deles, né? Então, que Deus possa renovar as nossas forças a cada dia, para que nós possamos viver tudo aquilo que ainda temos para viver aqui nessa terra, que eu creio que não virão dias fáceis, né? Principalmente para nós cristãos. Não virão dias fáceis, mas se nós estivermos com nossos pés firmados na rocha, que é o Senhor Jesus, firmados na palavra do Senhor Jesus, nós venceremos, né? A igreja primitiva venceu, o Senhor Jesus venceu e nós também venceremos em nome de Jesus e alcançaremos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Mediante a misericórdia dele, né? Em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu quero deixar aqui um versículo para vocês que se encontra em Mateus 5, verso 16, que fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Então, tudo que nós fizemos, né, ou façamos, tem que glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu sempre, nas minhas orações, eu peço assim, eu falo assim: Senhor, que o meu eu desapareça e que o teu nome seja glorificado através da minha vida, né? Porque Deus, ele tem que se fazer presente na nossa vida em todos os momentos, né? Então, quando o nosso eu, ele desaparece, o nosso egoísmo, né, ele vai desaparecer. Então, vamos dar oportunidade e dar espaço para o Senhor trabalhar no nosso coração de uma forma positiva, né, e grandiosa. E assim também várias pessoas, né, muitas pessoas vão buscar esse mesmo evangelho, né, vai buscar o mesmo amor que a gente menciona e que a gente propaga, né, porque o que adianta a gente falar e não viver, né? A nossa vivência também planta sementinhas. Sim, né? Todos os dias. Ou más ou ruins. Todos os dias. E já eu quero passar a oportunidade, né, para nossa convidada, a irmã Adriana. Ela vai estar ministrando, né, a oração e ela vai fazer também os agradecimentos, né, por participar do programa, né, vai falar um pouquinho o que ela achou. E aí depois que ela fizer os agradecimentos, ela vai estar fazendo a oração final para a gente concluir o nosso quadro. Sim, eu agradeço, né, pelo convite. Como eu disse para vocês, foi surpresa, pessoal. Bem em cima da hora mesmo, mas eu estou aqui, né? Quem sou eu para dizer não? Eu ainda disse não, né? Mas eu estou aqui, estou grata ao Senhor. Eu penso que a cada quadro que a gente faz é um aprendizado, né? É um aprendizado para ti que está apresentando, é um aprendizado para mim, né? É um aprendizado para cada um que assiste. Então, os nossos testemunhos, as nossas conversas, elas são sementes que serão plantadas
né? Vai servir de força para alguém que está passando por alguma dificuldade. Eu sempre digo que os nossos testemunhos, vamos dizer assim, as nossas aflições que a gente passa, às vezes a gente pensa assim, passei por tanta luta no meu casamento, né? Mas a luta que você passou vai servir para você fortalecer alguém, né? Mais lá na frente, que vai estar passando pelo mesmo problema. E é sempre importante, Adriana, ressaltando aqui, sempre é importante a gente contar os nossos testemunhos, né? Porque tem pessoas que precisa ouvir o teu testemunho que está lá guardadinho lá dentro do baúzinho, né? E você se recusa em contar. E querendo ou não, as nossas lutas é Deus forjando o nosso caráter, né? Sempre. Como foi dito aqui, Deus forja caráter. Então, talvez se a gente não tivesse passado por dificuldades, por lutas e aprendizados, deserto, tempestade, sempre traz aprendizado e sempre fortalece a nossa fé, né? Deus age ali no momento. Eu digo que Deus age quando nós não podemos mais fazer, né? Enquanto nós podemos estar ali agindo, fazendo, Deus não, né? Ele só te fortalece para fazer a tua parte. Mas aí na hora que nós chegamos àquele ponto que dizemos assim, Jesus, não dou conta mais, aí ele chega, né, com mão forte, com poder, age a nosso favor, né? E age nas nossas vidas ao nosso favor, e é bênção de Deus na nossa vida, é vitória. Com Deus é só vitória. Ai, Senhor, é maravilhoso, né, irmã Adriana? Antes de você fazer a oração final, eu quero te entregar essa lembrancinha, né, como agradecimento à sua participação no nosso quadro. Que Deus ele possa continuar abençoando a tua vida e te usando cada dia mais na palavra, no louvor. Que você seja um instrumento de Deus por onde você passar. Amém. Obrigado. Obrigado, gente, a todos vocês por estarem tirando um tempinho para assistir essa live, tá? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Então vamos orar e agradecer a Deus por este momento, porque esse privilégio é só Deus que nos dá, né? Estamos de pé porque Ele nos sustenta. E as misericórdias do Senhor Jesus, ela tem nos alcançado. Graças a Deus por isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Jesus querido, estamos aqui, meu Deus, com os nossos corações gratos, felizes, Jesus amado, por este momento tão especial que o Senhor nos proporcionou. Isso quem faz é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Deus, obrigado pela vida da irmã Thalita, por cada um, né, dos bastidores que vocês não contemplam, mas estão aqui. Que Deus possa abençoar cada um deles, dar sabedoria para cada um, né? Que o Senhor Jesus possa abençoar você que está assistindo. Eu não sei por qual situação, Senhor, cada um está passando, cada necessidade, mas o Senhor conhece, porque o Senhor conhece o deitar e o levantar de cada um, e nada se esconde, tudo está patente aos teus olhos, papai. O Senhor é Deus onisciente, onipresente, onipotente, e que o Senhor venha fazer segundo a tua vontade na vida de cada um. Supre as necessidades, provê aquilo que cada um necessita, cura as enfermidades, Jesus querido, pois o Senhor é o Deus das causas impossíveis. Que o Senhor neste momento venha restaurar, Jesus, casamentos que estão, Pai, em crise. Mas o Senhor tem o poder de restaurar e restituir aquilo que se perdeu. Então eu te peço, papai, trabalhe em meio às famílias, Senhor Jesus, em meio aos casamentos, em meio, Jesus querido, às enfermidades, porque o Senhor pode fazer o que nós não podemos, e por isso nós te pedimos, Jesus, fica conosco, nos dá uma noite de paz abençoada, assim como o Senhor nos presenteou com um dia lindo. Em nome de Jesus eu te peço, amém. Pessoal, passando aqui para agradecer, né, todos vocês que nos acompanharam, né, estiveram aí com a gente esse momentinho maravilhoso, né, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo perguntas, ouvindo testemunhos. Quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo com amigos, familiares. Assim vocês ajudarão a levar a palavra do Senhor adiante também. Quero pedir que vocês sigam lá, né, o nosso Instagram, que é IEAD_Capistrano. E vocês possam estar lá nos ajudando a divulgar e a compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Que Deus continue nos abençoando.